dia, gente, tudo bem? Hoje a gente vai para a nossa MA09, que é função do segundo grau e complementos. Nas funções do segundo grau, gente, na página 36, tá? Tá falando sobre equação e inequação do primeiro grau e do segundo grau. Primeiro vamos saber só diferenciar o que é uma equação e o que é uma inequação. A equação são igualdades. Eu lembro que a gente falou disso, alguma coisa sobre isso lá nos círculos trigonométricos, né? Equação são igualdades, é quando a gente tem uma expressão igualada a zero. E inequação são intervalos. Então, que a expressão toda é maior que zero, maior que 1, menor que 7, maior ou igual, menor ou igual, são todos inequações, tá? Só o sinalzinho mesmo aí que muda pra gente identificar. Eu não coloquei tudo aqui, gente, porque são coisas muito básicas, tá? Que a gente vê assim no dia a dia da matemática mesmo. Eu coloquei esse quadro só pra gente lembrar a relação dos sinais, já eu chego nele, mas vamos só ler alguma coisinha aqui junto. Na inequação do primeiro grau, tem os gráficos de reta aí, né? Os varaizinhos, representando zero ou raiz da função, com uma função crescente, uma função decrescente. Aí na página 36, essa primeira reta que vocês têm aí é uma reta crescente. Como eu sei que ela é crescente? Porque ela está subindo, ela está crescendo. E essa reta aqui de baixo é uma reta decrescente. Na reta crescente, A é maior que zero. E na reta decrescente, o A é menor que zero. Tudo isso lá na inequação do primeiro grau. Por isso que eu nem coloquei. Inequação do segundo grau, mesma coisa, tá? Mas, tá? Em relação aos A, tá? Mas a do segundo grau eu já deixei aqui porque tem mais coisinhas para falar dela. Deixa eu pegar aqui um giz, pode ser esse amarelo mesmo. Gente, equação do segundo grau é aquelas que é ax² mais bx mais c, né? A gente representa dessa maneira. Quando delta é maior do que zero, quando a gente resolve lá por Bhaskaras e encontra que delta é igual a 16, a 9, a 25, ou seja, maior do que zero, por que eu tô falando 16, 9, 25? Para dar exato, tá, gente? Para eu conseguir explicar para vocês essa relação. Quando tá mais do que zero, maior do que zero, a gente sabe que esse delta vira uma raiz na segunda parte de Bhaskaras. E a partir dali, a gente vai ter o x1 e o x2, tá? Então, não que esse delta precise ser uma raiz exata, gente. Ele só precisa ser maior do que zero para eu conseguir desenvolver isso aqui que eu vou contar agora para vocês, que vocês devem, inclusive, lembrar. Quando o delta é maior do que zero, eu tenho duas raízes na minha função. O que são raízes? São valores para x. Eu tenho meu x1 e tenho meu x2. Para todo delta maior do que zero. Independente desse delta, a gente dá uma raiz exata ou não. Se ele é maior do que zero, eu tenho duas raízes. Eu tenho o x1 e o x2. E é isso que eu estou falando aqui, gente. Que eu tenho x1, tenho x2. Tenho x1, tenho x2. E vocês sabem que toda a equação do segundo grau, ela é uma parábola. O que é uma parábola? É essa curvinha aqui, ó. Esse meio... Não chega a ser um círculo, né, gente? Mas esse meio círculo, vai, entre aspas, tá? Quando a carinha estiver sorrindo, vai ser uma parábola crescente. Quando estiver sorrindo, parábola crescente. Quando estiver triste, ó, triste, ou seja, não tá sorrindo, né? Tá com o sorrisinho para baixo, ela vai ser decrescente. Então, sorrindo, crescente. Não está sorrindo, tá triste, decrescente, tá? Eu decorava assim, gente, vocês decorem como vocês acharem melhor. Quando que ela vai ser crescente? Eu sei que se o delta for maior que zero, eu vou ter x1 e x2. Mas quando que vai ser crescente, quando vai ser decrescente? Aí não vai ser o delta que vai me determinar. Quem vai me determinar é o valor de A. Quem que é A? Ó, ax² mais bx mais c. Vou colocar igual a zero, né? Essa daqui é a minha expressãozinha da equação do segundo grau. Então, A é o número que acompanha o x². Ou seja, quando o x for positivo, ou seja, quando A for maior do que zero, eu tenho uma parábola crescente. Quando meu A for menor do que zero, ou seja, quando meu x for negativo, eu tenho uma parábola decrescente. Fechou? E quando o delta for igual a zero? Gente, o delta, como ele vai virar uma raiz, quando ele for igual a zero, lembra que eu vou montar toda aquela equaçãozinha, né? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Se o delta for igual a zero,
mais zero ou menos zero, tanto faz. Então, todas as vezes que o delta for igual a zero, eu tenho uma raiz só na minha função, tá? E é isso que eu estou representando aqui. Eu tenho apenas um x na minha função, tá bom? E aqui eu tenho uma função crescente, que está dando risadinha, crescente, o a maior que zero, e o a menor que zero, uma função decrescente. Isso para todos os valores de delta, tá? Se for para eu olhar se ela é crescente ou decrescente, eu vou olhar apenas se o a é maior ou menor que zero, ou seja, se o meu x quadrado ele é positivo ou ele é negativo. E quando o delta for menor do que zero? Quando o delta for menor que zero, gente, eu não tenho raízes reais. Tudo isso daqui eu trabalhando dentro dos números reais, tá? Se o delta é menor do que zero, quando o delta dá, sei lá, menos 7, por exemplo, a gente já nem continua Bhaskaras, né? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Raiz de número negativo existe. Existe raiz cúbica, existe raiz quinta, raiz sétima. Para existir uma raiz de número negativo, tem que ser uma raiz ímpar, tá? A gente já viu isso. Todas as raízes que são pares, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, não existe entre os reais número negativo dentro da minha raiz, tá? Como aqui eu tenho uma raiz quadrada, não existe raiz quadrada de número menor do que zero dentro dos reais, tá? Então, quando o delta for menor do que zero, percebam que aqui, ó, o x, todos aqui são o meu eixo x, tá? Eu não tenho, ó, ele não toca o eixo x, ou seja, eu não tenho nenhuma raiz real quando for menor do que zero. Vou ter dentro do meu gráfico vários pares de valores, né? Várias ordenadas, mas nenhuma vai encostar aqui no meu x, tá? No meu eixo das abscissas. Ali eu tenho uma parábola crescente e aqui eu tenho uma parábola decrescente da mesma maneira, tá? Eu acho que de inequações do primeiro grau, do segundo grau, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos para as atividades, que aí alguma dúvida que possa vir surgindo, a gente vai solucionando, tá? Eu digo alguma dúvida, que eu sei que não estamos interagindo, mas mais ou menos eu sei, às vezes, as perguntas que vocês possam vir a fazer. Vamos lá. Aqui no número 1, gente, eu tenho a quantidade de números primos p que satisfazem a condição. Tem aqui, ó. 2p quadrado mais 30 menor ou igual 19p. Ao invés dele usar x aqui, gente, ele usou p. Pra mim não interessa, tá? Pode ser x, pode ser p, não quer dizer nada. Então eu vou desenvolver essa inequação, não é uma equação porque não é igual, é menor ou igual no caso, mas ou maior ou igual, ou maior ou menor, tanto faz. Mas é um símbolo de inequação. Quando eu tenho uma inequação, eu vou ter uma parábola, tá? Então uma parábola que pode ser crescente, pode ser decrescente, tá? A gente vai ver em qual intervalo essa expressão está. Deixa eu colocar pra cá, pegar um giz branco aqui. Começar a desenvolver. Vou pegar meu caderno, gente, que às vezes tem alguma continha maior para fazer, aí eu não vou ficar montando conta, né? Eu já coloco o valor aqui para vocês, para ir mais rápido. Bom, primeira coisa então, vou jogar todo mundo pro lado de cá e vou igualar a zero, tá? 2p quadrado menos 19p mais 30 menor ou igual a zero. Pronto, essa aqui virou a minha expressão de inequação do segundo grau. Agora, começo a desenvolver por delta. Gente, tem muitos livros que trazem um passinho a mais. Então, já vou trazer um passinho a mais para vocês não estranharem quando vocês virem, tá? Eles trazem assim, ó. 19p mais 30 igual a zero. Isso daqui, gente, para fins de cálculo, tá? Vocês vão considerar isso daqui na hora de representar na parábola, de colocar os sinais, mas para fins de cálculo vocês podem igualar a zero. Só não esquece de voltar nessa equaçãozinha lá no final. A gente vai vendo e vocês vão entendendo o que eu tô falando. Delta é igual b ao quadrado menos 4a
Delta é igual, 19 ao quadrado, gente, para eu já não ter que fazer, 361 menos 240. Delta é igual 121. Pronto, achamos aqui o valor de delta. Daqui, gente, a gente já vê que o delta é maior do que zero, ó. E quando o delta é maior que zero, maior que zero, eu sei que eu vou ter x1 e x2, tá? Vou ter dois valores. Vou continuar aqui, ó. Ao invés de eu colocar que x é igual a pararã, eu coloco que p é igual, né? Já que estou trabalhando com p, vou deixar como p. Menos b, quem é b? 19, né? Mais ou menos, raiz de 121 é 11, dividido por 2 vezes a, que é 4. P1 é igual a 30 dividido por 4, que dá 7,5. P2 é igual a 8 dividido por 4, que dá 2. Pronto. Como que eu represento isso? Venho aqui com a minha retinha x. É uma parábola crescente, uma parábola decrescente, que tem dois valores, eu já vi. Eu tenho P1 e P2. Tudo bem. Agora eu preciso saber se ela é crescente ou decrescente. Aonde que eu olho? Se ela é crescente ou se ela é decrescente? Eu olho aqui no A, o valor que está acompanhando o x². No caso aqui, P². Ele é maior do que zero? É, então a parábola crescente. Vou até colocar aqui, ó. Crescente. E aqui é decrescente. Então agora a gente vai definir, é crescente ou decrescente? Bom, já que o meu A é maior do que zero, ele vale 2, é uma parábola crescente. Como eu represento uma parábola crescente? Eu represento com um sorriso. Pronto, sorriso. Quem é... Aqui, gente, eu coloquei P1, P2, não necessariamente o 7 tem que estar aqui e o 2 aqui, tá? A maneira que eu vou representar aqui vai ser o menor para cá, o maior para lá. Porque esta reta, ela vai de lá para cá, tá bom? Então, menor número aqui, maior número aqui. Quem é o menor? 2. Quem é o maior? 7,5. Posso deixar em fração? Pode. Agora, os sinais. Aqui é mais, ó, tá para cima da minha abscissa. Aqui é menos, está para baixo da minha abscissa, ó. Em cima e embaixo. Em cima de novo. Mais de novo. Pronto. Onde que eu vou riscar? Eu vou riscar o que tá com mais ou o que tá com menos? Agora a gente vai olhar a segunda coisinha. O que é a segunda coisinha que eu vou olhar? É o sinal. Lembra que eu falei que a gente ia voltar nessa expressãozinha de inequação? Aqui está me pedindo os números da expressão menores do que zero. Onde estão os menores? É aqui no menos. Por isso, eu vou querer os números aqui do meio, tá bom? Se fosse maior ou igual a zero, ou maior do que zero, seriam esses de fora, seriam os com mais, tá? Mais uma coisa para ver, bolinha aberta ou bolinha fechada? Como é menor ou igual, bolinha fechada. Pronto. Não foi isso que ele pediu, infelizmente, né? Senão a gente já estava pronto. Ele quer os números primos deste intervalo. Gente, é um intervalo. Então, aqui no meio, ó, eu tenho 2,1, 2,2, 2,3, 2,7. Tem um monte de número aqui no meio, tá? São só representações. Do 2 até o 7,5, o 2 é primo? É. 2. O 3 é primo? Para ser primo, gente, a gente conta só os números inteiros, tá bom? O 3 é primo? É primo. O 4 é primo? Não. O 5 é primo? Sim. E o 6? Não. E o 7? O 7 é. E o 7,5? O 7,5 não entra. Não que ele não entre aqui, gente. No intervalo ele entra, bolinha fechada para ele. Mas para a gente determinar os números primos, a gente vê os números inteiros. E como 7,5 não é um número inteiro, ele não entra para a definição de primos, tá bom? Então eu tenho o número 2, 3, 5 e 7. Quantos números são primos? 4 números. A alternativa C. Tá? Alternativa C. Vou apagar esse daqui. Vamos fazer o 2. Voltei, gente, ó. Agora nesse número 2, ele dá esse sisteminha pra gente e ele quer saber qual é o conjunto de solução desse sistema. Será que saiu isso? Não sei. Vou começar de novo.
Pessoal, voltei, ó. Nesse número 2, ele dá esse sisteminha, né, que isso é um sistema, e ele quer o conjunto solução desse sistema, né? Algum número aí que, em x que satisfaça tanto essa expressão de cima quanto a expressão de baixo. A gente vai fazer ela separada. Como assim? Nós vamos chamar esta expressãozinha de 1, essa expressãozinha de 2. E a gente vai fazer varalzinho. Acho que vocês lembram, né? Vamos resolver o 1, vamos encontrar aqui a parábola do 1. Vamos resolver o 2, encontrar a parábola do 2. E depois nós vamos fazer a intersecção de 1 e 2, vai montar o conjunto de solução. Tá bom? Passo a passo de novo. Vamos começar aqui pelo 1. 1. Pronto. X² menos 2x maior ou igual a 0. X² menos 2x. Gente, vamos colocar assim, tá? Igual a 0. Só para fins de cálculo. Vocês não me esqueçam de voltar nesta equação. Tudo bem? Então, vamos lá. X, pode resolver por Bhaskaras? Pode também. Eu vou resolver aqui colocando x em evidência, tá? Igual a 0. Então, x igual a 0 ou x menos 2 igual a 0, x igual a 2. Pronto. Encontrei os dois valores de x, tá? Equação do segundo grau. Estou com os dois valores de x aqui. É uma função crescente ou decrescente? Tenho que olhar aqui o valor de a, né? O valor que acompanha o x². Como meu x² é positivo, função crescente. Mais, menos, mais. Aqui é o meu número menor, que é 0. E aqui meu número maior, que é 2. Bolinha aberta ou bolinha fechada? Maior ou igual? Fechada. Agora ele quer maior ou igual, gente. Então agora, quem que eu vou querer? Os números positivos ou os negativos? Vou querer os números positivos, maior ou igual a 0. Agora, eu quero aqui de fora, tá? Agora vamos fazer aqui a segunda solução, né? A segunda hipótese, que é menos x² mais 2x mais 3 maior que 0. Gente, se eu ficar um pouco na frente, vocês entendam, porque senão fica muito torto, tá? Tô vendo aqui nas outras aulas, tá ficando torto pra caramba. Tudo bem. Gente, tem algumas maneiras de fazer, tá? Posso multiplicar por menos 1 para que ficar positivo e eu inverter esse? Pode. Posso deixar assim como tá? Pode também. Dá certo dos dois jeitos, tá bom? Vou deixar como tá. Vou só colocar aqui, ó. Mais 2x mais 3 igual a 0. Precisa dessa parte? Não precisa, mas tem apostilas que trazem assim. Tem exercícios, inclusive, em vestibular que trazem assim. Então, eu vou trazer dos dois jeitos, tá? Não vamos esquecer de voltar nessa expressãozinha aqui no final. Aqui não vai ter jeito, vai ter que ser por Bhaskaras. B² menos com menos mais, 4ac. Delta igual a 16. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Quem gosta de fazer passo a passo, faz. Quem gosta de fazer direto, faz. X1, menos 2 menos 4, menos 6 menos 2, que dá 3, né? Menos com menos mais. E x2, menos 2 mais 4, que dá 2, dividido por menos 2, que dá menos 1. Vou ver se todos os valores estão batendo aqui para a gente não errar, né? Menos 1, 3, 2, 0 aqui. Vamos lá. Montemos outro varalzinho. Essa função é crescente ou decrescente? Aqui é menos, decrescente. E se eu tivesse colocado mais? Seria crescente, gente. Mas no fim das contas, como a gente ia ter mudado todos os sinais, se vocês estiverem com vontade de fazer das duas maneiras, façam, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa, tá? E fazendo das duas maneiras, vocês vão entender até o porquê. Porque se fosse crescente, eu ia usar os de fora, tá? Por exemplo. E se fosse decrescente, também vou usar os de fora. Então, no fim das contas, vai dar no mesmo. Se ficou meio evasivo, gente, quando a gente fala e não fala nada, façam das duas maneiras, tá? Que vocês vão entender certinho o que eu tô falando. Então, agora a minha parábola ela é decrescente, ou seja, aqui, menos e menos,
e em cima agora é que tá mais, né? Igual aquele exemplo ali. Quais são os meus dois valores? Menos 1 e 3. Menor, menos 1, maior, 3, que a reta ela vai de lá para cá. Bolinha aberta ou fechada? Maior só. Bolinha aberta, nos dois. Tá. Eu vou pegar o do lado, vou pegar do meio, vou pegar desse lado, como que vai fazer? Ele quer os maiores que 0. Maior que 0 aqui no meio. Ah, tinha falado que a gente ia pegar os de fora? Não, a gente ia pegar os de dentro, mas das duas maneiras. Mesmo que fosse decrescente, ó, porque se fosse, como é decrescente, pegamos o de dentro, né? Se fosse crescente, aqui ia ser menos, mais e mais. Só que para ser crescente, eu teria invertido todos os sinais, inclusive esse. Então, eu ia pegar os menores do que 0. E os menores do que 0 estariam aqui no meio. Tá? Espero ter sido claro para vocês. Enfim, já completei essa parábola, completei outra parábola. Cadê? Aqui. Agora eu vou fazer o varalzinho. Varalzinho aqui para a expressão 1, varalzinho para a expressão número 2 e varalzinho de 1 intersecção com 2. Vamos preencher aqui, né? 0 e 2, aqui no primeiro, 0 e 2. Fechadinho no 0, fechadinho no 2. Agora é menos 1 e 3. Menos 1 fica aqui, aberto no menos 1, e 3 fica aqui, aberto no 3, tá? Gente, tem algumas maneiras também de fazer esse varalzinho, mas no terceiro colegial vocês já têm o jeito preferido aí de vocês. Como que eu gosto de fazer? Marquei todos os pontos, eu vou trazer todos os pontos aqui para o meu último varal. Aqui é aberto, continua aberto. Aqui é fechado, continua fechado. Fechado, continua fechado e aberto, continua aberto. Dá para vocês fazerem da seguinte maneira. À esquerda do 0, eu tenho mais. Coloco mais, mais. À direita do 2, eu tenho mais. Ponho mais e mais. E aqui no meio ponho menos. Depois vocês fazem um joguinho de sinal. Mais com mais, mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Tá, dá pra fazer esse joguinho de sinal. Aqui. Como que é mais fácil de fazer? Porque no terceiro colegial, gente, a gente tem que ver tudo do mais fácil de fazer. Porque no vestibular é muita coisa junto. Dá pra gente fazer as cobrinhas. Cobrinha aqui. Cobrinha aqui. Tá? Ali no caso da primeira expressão. Segunda expressão, cobrinha no meio. E agora, para montar a minha última expressão, eu pego onde tem cobrinha nos dois. Onde tem cobrinha nos dois? Aqui é cobrinha para os dois? Não, esse aqui não tem. Aqui tem. Aqui é cobrinha nos dois? Não, só tem nesse de baixo, no de cima não tem. Aqui tem? Tem para os dois. E aqui no final? Não tem para os dois. Então, como vai ficar a solução? X pertence aos reais, tal que menos 1 menor que x, porque x está entre menos 1 e 0. Só que o menos 1 não entra, porque é bolinha fechada. Então, eu vou ter que colocar ele aqui sem o tracinho embaixo. E aqui é 0. Ou... Ops, menos não. 2 menor ou igual a x, que é fechado. Menor que 3. Gente, como o x está aqui no meio, ó, ele está no meio. E é sempre assim, ó. O x está no meio. E é sempre assim o sinal. O que vai mudar? Aqui está fechado? Vou fechar. Aqui está fechado? Vou fechar. Tá bom? Acabou, tá? Então, solução. Será que é de assinalar esse aqui? Vamos ver? Letra B, tá? Letra B, gente. Resolução, letra B. Vou fazer o C aqui e a gente fecha por hoje, tá bom? Vou apagar aqui e já vem. Voltei, gente, ó. Nesse 3, ele é um pouquinho diferente, tá? Mas a gente vai fazendo junto também e aí vocês vão entender ele melhor. Primeiro, a gente tem vontade de fazer esse aqui valendo um número qualquer, né? Tipo, esse aqui valendo a expressãozinha 1, essa expressãozinha 2, essa expressãozinha 3. Não é assim, tá? Como aqui nessa expressãozinha que está elevada à quarta potência, eu tenho um número aqui independente. O número independente é um número que não depende de x, é um número que não vai variar.
A gente já sabe, ó, essa expressão toda tem que ser maior ou igual a zero. Para essa expressão ser maior do que zero, esses números de cima têm que ser maior do que zero. Todos esses números aqui em cima, né, essa expressãozinha de cima, tem que ser maior do que zero, né, primeira coisa. Essa expressãozinha, eu preciso colocar ela como sendo maior do que zero? Não preciso. Por quê? Porque independente do valor de x, isso aqui já vai ser maior do que zero. Ah, não entendi. Se x for igual a zero, essa expressão fica maior do que zero? Fica 3 elevado à quarta, que vai dar maior do que zero. Se esse x for menos 5 mais 3, menos 2. Só que menos 2 à quarta, qualquer número elevado a uma potência par, ele fica positivo. Então, menos 2 elevado à quarta potência vai dar mais 16, de qualquer maneira, tá? Então, com esse aqui, nós não vamos nem mexer, não vai precisar, tá? Vamos começar a mexer por esse aqui, ó. X ao cubo menos 2x quadrado. Esse daqui vai ser o nosso 1, tá? Vamos desenvolver ele, vamos começar por ele. x ao cubo menos 2x quadrado maior ou igual a zero. Dentro desse, gente, vai ser algumas ramificações pra gente, tá? Como assim? Vamos colocar x em evidência. No caso, não vou colocar só x, vou colocar x quadrado, porque eu tenho x quadrado aqui dentro e tenho x quadrado aqui. Vezes x menos 2 maior ou igual a zero. Até aqui acho que tudo bem, né? Quais são as duas hipóteses? X quadrado maior ou igual a zero. Eu vou chamar isso daqui, gente, de A, tá? Não vou chamar de 1, porque o 1 vai ser embaixo, vai. Agora sim, eu tenho a minha primeira expressãozinha, que é essa, e a minha segunda expressãozinha, x menos 2 maior ou igual a zero. Para efeitos de cálculo, x quadrado igual a zero, x menos 2 igual a zero. Agora que vem a pegada do negócio. Percebam que aqui eu tenho uma parábola, tá? Aqui eu tenho um x ao quadrado, uma equação do segundo grau. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. Daqui vão me sair dois valores. Toda equação do segundo grau tem dois valores. Daqui vai me sair um valor só. Não fica igual, por exemplo, ao exercício número 1, que ficou x vezes outra expressãozinha, tipo duas equaçõezinhas do primeiro grau. Não fica isso. Agora eu dividi. Eu tenho uma equação do segundo grau e uma equação do primeiro grau. Nesse caso, lembra, gente, se eu tenho uma equação do primeiro grau, tem uma raiz. Do segundo grau, tenho duas raízes. Do terceiro grau, tenho 3 raízes. Então, não faria sentido ter uma raiz aqui e uma aqui, tá? Lá no exercício número 1, como era uma equação do segundo grau, eu deixei o x em evidência, eu tinha uma raiz aqui, uma raiz aqui. Somando duas raízes, equação do segundo grau. Se eu tivesse só uma aqui e uma aqui, eu ia ter uma equação do segundo grau e não do terceiro, como é minha intenção. Tá bom? É só por isso. Então, vamos lá. Coincidentemente, como aqui o meu número é zero, raiz de zero é mais ou menos zero. Acaba que é uma raiz só. Por quê? Porque é zero. Se fosse 4, se fosse 9, se fosse 16, daria 2, tá? Isso não descaracteriza ela ser de segundo grau. É só porque, como é zero, felizmente, né, o zero é uma coisa só, mas 0 menos 0 tanto faz. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Vai ser uma parábola. Como que eu represento essa parábola? É uma parábola crescente ou decrescente? Crescente, né? O x é positivo. E ela é maior do que zero, ou seja, pronto. Uma parábola crescente. Aqui é o zero. O zero entra, porque é maior ou igual. E aqui, gente, ó. Deixa eu arrumar aqui, que não vai dar pra ver. Ó, agora vamos representar graficamente, tá? Pronto. Vou colocar ela apertadinha aqui, mas vai dar certo, tá? Tem que ser uma parábola, que é uma equação do segundo grau. Crescente ou decrescente? Crescente, porque o x, ele é positivo, né? Aqui, gente, tá encostando no eixo das abscissas, tá? Encostou. Aqui é fechado, porque é zero, maior ou igual. E aqui, tudo positivo. Tá bom?
Essa aqui é a minha expressãozinha. E agora eu tenho outra expressãozinha que x igual a 2. Aqui, gente, ela é do primeiro grau. Como que eu represento? Eu posso fazer uma parábola? Não posso. Agora eu tenho uma reta. E é assim que eu represento uma reta crescente. Por que crescente? Porque o A, que é o número que acompanha x, também é maior que 0. E aqui, fechadinho no 2, aonde que é mais, aonde que é menos? Mais, passou do eixo x, menos, desceu do eixo x, tá? Na apostila, dá uma folheada se vocês não lembram, que lá tem mais exemplos. Pronto. Eu quero quais números? Os positivos ou os negativos? Aqui a mesma coisa, ó, eu quero os números positivos ou os negativos? Positivos, então eu quero tudo isso aqui. Quero os números positivos ou negativos? Positivos, ó, maior ou igual a 0. Positivos, esses aqui. Agora sim, continuando. Eu tenho essa expressãozinha aqui, ó. X ao quadrado menos 1. Ele tem que ser o quê? Maior ou igual a 0 também? Não existe denominador igual a 0. Então, ele tem que ser só maior do que 0, tá? Não é maior ou igual, é só maior. Vou colocar aqui como 3. É só maior, por que não é maior ou igual? Porque não existe denominador igual a 0. Não pode. X ao quadrado menos 1 igual a 0 para fins de cálculo somente. X ao quadrado igual a 1. X igual raiz de 1. X igual a mais ou menos 1. Vou representar como? É reta ou é parábola? Parábola é uma equação de segundo grau. X mais e menos 1. É crescente ou decrescente? Crescente. Aqui eu vou colocar o menos 1. E aqui o mais 1. Aberta ou fechada? Aberta, que é só maior. Onde é mais, onde é menos? Mais, menos e mais. Eu quero os positivos ou os negativos? Positivos, maior que 0. Quero aqui, quero aqui. Vou fazer o meu varal. Agora eu tenho 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3 e 1. Intersecção com 2, intersecção com 3. Vamos lá. No 1 eu tenho 0, só o 0. Vou colocar só o 0 aqui, ó, fechado. No 2 eu tenho o 2. Aberto ou fechado? Fechado. 2. No 3 eu tenho menos 1 e 1. Ops, aqui é aberto, né? Ó. 1 e menos 1. Então, aqui já colocamos os números dos nossos varais. Vou puxar minha retinha aqui. Aqui eu tenho menos 1. Aqui eu vou ter o 0 fechadinho. Aqui eu vou ter o 1 aberto. E aqui eu vou ter o 2 fechadinho. Onde que vão as cobrinhas, gente? Nesse caso aqui é um caso mais complexo, tá? Como envolveu aí divisão, envolveu equação do terceiro grau, do segundo grau, é um pouco mais complexo. Nesse aqui, as cobrinhas não vão me ajudar, tá? Ajudam num caso mais simples, tá? Nesse caso que é mais complexo, as cobrinhas não vão ajudar. Eu vou ter que colocar os sinais. No 0, só positivo. Pronto, ó. É bom vocês quadricularem para saber onde colocar todos os sinais, tá? No 2, para cá é positivo e aqui é tudo negativo. No 3, né? Esse aqui, não coloquei ele aqui. 3. No 3, eu tenho positivo pro lado de cá, negativo no meio e positivo de novo, tá? Então, mais com... vou começar por aqui, né? Mais com menos é menos e menos com mais, menos de novo. Então, aqui é menos. Mais com menos, menos, menos com menos, mais. Mais com menos, menos, menos com menos, mais. Mais com menos, menos, menos com mais, menos. Mais com mais, mais com mais, mais. Também apagadinho, vou colocar aqui. Agora eu vou querer os negativos ou os positivos? Eu quero os maiores ou iguais a 0, então eu quero os positivos. Eu quero tudo isso aqui e quero esse aqui também. Como vai ficar a solução? Esse aqui também deu solução diferente. Deu a solução por intervalos, tá? Então, a solução tá aqui, ó.
bolinha aberta no 1, bolinha aberta no outro 1. Bolinha aberta, eu deixo a chavinha aberta. Do menos 1 até o 1. Bolinha aberta também. Não tem necessidade de pôr o 0 porque ele já está entre menos 1 e 1. E aqui vai bolinha fechada no 2. Então eu fecho a chave no 2. E aqui está aberta para o infinito positivo, né? Mais infinito. E o infinito ele é sempre aberto, tá, gente? Então é a alternativa E. União, né? Alternativa E. Esse é mais chatinho, gente. Quando vocês acabarem de assistir a aula, se vocês já estiverem assistindo e fazendo as equações, faz de novo, tá? Acabou a aula, apaga ou pega outra folha, refaz esse 3, que ele é mais chatinho mesmo, tá bom? Então, o 4 e o 5, mesmo esquema que a gente vem fazendo, tá bom, gente? Então, boa noite pra mim, bom dia pra vocês e até a próxima aula.